Olá, meu nome é Vitor e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco mais sobre o método científico. A história do método científico vem desde o Antigo Egito, que já descrevem métodos de diagnósticos médicos. Todavia, o método científico só foi formulado no século XVII por René Descartes. O que é o método científico? O método científico pode ser definido como um conjunto de regras básicas dos procedimentos que constituem o conhecimento científico. Assim sendo, o pesquisador formula uma teoria para o fenômeno observado. A importância do método científico. A metodologia científica é fundamental para o exercício de qualquer profissão. Os profissionais que desconhecem esse método podem pôr em risco a vida de pessoas. Objetivos. Com base na observação, formulação de hipóteses, experimentos e resultados obtidos, é possível que se construa uma teoria, lei ou princípio para expandir o conhecimento adquirido. Meu nome é Nelson e, dando prosseguimento, para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Os métodos que fornecem as bases lógicas ao conhecimento científico são: método indutivo, no qual partimos de observações particulares para chegar a conclusões gerais. O método dedutivo, ao contrário do anterior, parte da generalização e quer confirmá-lo na particularidade. No método hipotético dedutivo, o pesquisador identifica um problema, estabelece hipóteses para resolvê-lo e depois testa se elas seriam falsas. No método dialético, há um confronto de ideias. A tese é a ideia inicial confrontada com a antítese, que é a tese contraditória. Em relação aos métodos que indicam os meios técnicos da investigação, são divididos em método experimental, que consistirá em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis em condições controladas e conhecidas pelo investigador. O método observacional é um dos mais utilizados e, em grande parte, associados a outros métodos. Apenas observa-se o que já aconteceu. No método comparativo, possibilita o estudo comparativo de grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço e pelo tempo. No método estatístico, fundamenta-se na aplicação da teoria estatística e da probabilidade. E o método monográfico parte do princípio de um estudo de um caso em profundidade. De uma forma geral, o método científico pode apresentar as seguintes etapas. Na observação, o pesquisador observa uma determinada matéria ou fenômeno, até chegar na elaboração do problema, fase do questionamento, em que o pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou material analisado. Na etapa das hipóteses, o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. Essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes. Em experimentação, experimentos e pesquisas bibliográficas são realizadas com base nas hipóteses levantadas, com o objetivo de encontrar resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados. Após essa fase, o pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados, e também se estão de acordo com a hipótese. Por fim, na conclusão, é a etapa que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizados respondem aos questionamentos levantados e permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. Oi pessoal, meu nome é Wellington e eu estarei comentando acerca da importância do método científico. A palavra método vem do grego, que quer dizer caminho para chegar a um fim. É a maneira de ordenar a ação de acordo com alguns princípios. Com o método científico, somos capazes de ter informações e ideias sobre o que vai acontecer, sobre os problemas, os erros e os caminhos que serão adotados. O método científico é importante para produzir novos conhecimentos, bem como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes. Devemos entender o método científico como uma maneira segura e viável para se alcançar uma explicação acerca de um objeto ou fenômeno. Com o uso do método, se conhece e sistematizam-se os objetos ou fenômenos, pois ele possibilita o acréscimo ao conhecimento científico e também abre caminhos para a ciência questionar seus próprios achados e refutar conhecimentos já adquiridos. Com isso, temos que ter em mente também que o método científico não foi feito para criar guerras ou disputas. Como na imagem que tem feito sucesso recentemente nas redes sociais, tudo tem sua importância e local certo de se estar ou dizer. Olá, galera da T4.
Agora que já aprendemos com nossos amigos sobre o método científico, vamos falar um pouco sobre a medicina baseada em evidências. Meu nome é Alex e hoje vou compartilhar com vocês um pouco sobre a introdução da MBE. Vamos lá então? Primeiramente, podemos dizer que a medicina baseada em evidências é definida como um elo entre a boa pesquisa científica e a prática clínica, ou seja, ter um bom direcionamento de estudos em artigos científicos para aplicar e obter melhores resultados. A MBE se tornou nos últimos anos um movimento que busca utilizar os benefícios do paciente e reduzir os danos nas decisões que são tomadas no dia a dia da assistência à saúde. Lembrando que não deve ser feita de maneira acrítica, precisa de estudos para passar por uma decisão. Então, tem que ver se o paciente aceita como sendo viável ou não. Vivenciar os conceitos da MBE é um exercício prático e diário que permite compreender e lidar com a incerteza da evidência, decorrente do fenômeno biológico, das diferenças de risco, das dificuldades de tradução da pesquisa para a prática, do modo como é estabelecida a relação causa e efeito e dos conflitos de interesse. Mas e aí? Como funciona a MBE? A medicina baseada em evidência existe quando unimos a nossa experiência clínica, evidências científicas e, por último, a compreensão e os desejos do paciente. Assim, formamos os pilares da MBE, desde que sejam seguidos de forma correta. Meu nome é Francinei e eu vou dar prosseguimento ao tema abordado por nosso colega Alex. Darei continuidade à explicação da pesquisa baseada em evidências, explicando 3 dos 4 passos primordiais para a elaboração de uma pesquisa, que são eles: identificação do problema, busca de evidências e análise crítica. Primeiramente, na identificação do problema, será realizada a formulação da questão clínica de interesse. É de extrema importância que seja bem construída, pois uma boa formulação de pergunta é o primeiro e mais importante passo para o início da pesquisa, podendo assim diminuir as possibilidades de ocorrerem erros sistemáticos, vieses, durante a elaboração, planejamento, análise crítica e conclusão do projeto de pesquisa. Agora, na hora de buscar evidências, devemos ter em mente sempre buscar as melhores evidências. E como fazer isso? Para fazermos isso, devemos utilizar 5 passos básicos, são eles: entender a epidemiologia e os tipos de estudos ligados a ela, conhecer os melhores locais de busca de informações, como o PubMed e Cielo, usar descritores controlados, MeSH, DEX, e não controlados, booleanos, utilizar fontes primárias e secundárias de estudo, como artigos e plataformas focadas na aplicação prática, respectivamente. Agora, no terceiro passo, vamos realizar uma análise crítica, análise que vai se constituir em analisar a qualidade científica através da verificação da validade interna, avaliar os níveis de evidências do CBM ou GRADE, determinar o grau de recomendação, conhecer os diferentes delineamentos da pesquisa e suas aplicações e, por fim, analisar a qualidade da fonte. Meu nome é Ana e eu vou dar continuidade às diretrizes de pesquisa GRADE e CBM. O GRADE é um sistema desenvolvido por um grupo colaborativo de pesquisadores que visa a criação de um sistema universal, transparente e sensível para graduar a qualidade das evidências e a força das recomendações. Esse sistema é recomendado pela CROCAN e Ministério da Saúde. Nesse sistema, a avaliação da qualidade da evidência é classificada em 4 níveis: alto, moderado, baixo e muito baixo, e a força da recomendação é classificada em forte ou fraca. Para a hierarquização desse tipo de estudo, leva-se em consideração o desenho do estudo, a validade interna e as limitações metodológicas. A força da recomendação utilizada no sistema GRADE expressa a ênfase para que seja adotada ou rejeitada uma determinada conduta, considerando potenciais vantagens e desvantagens. São consideradas vantagens os efeitos benéficos na melhoria da qualidade de vida, aumento da sobrevida e redução dos custos. São consideradas desvantagens os riscos de efeitos adversos, a carga psicológica para o paciente e seus familiares e os custos para a sociedade. O balanço na relação entre vantagens e desvantagens determina a força da recomendação em forte ou fraca. O CBM é utilizado a partir da pesquisa da literatura realizada com o objetivo de responder à questão clínica elaborada. O médico que
que pratica a medicina baseada em evidências deverá avaliar criticamente o referido material. Com o uso da CBM, é feita uma análise dos níveis de evidência com hierarquização de 1 a 5 e grau de recomendação A, B, C e D. Ainda só leva em consideração a pergunta e o desenho de estudo, sendo uma fonte mais simples. Com a variação de A a D, o grau de recomendação são recomendações de algumas instituições que são internacionalmente reconhecidas e respeitadas para a implementação ou não de medidas nos serviços de saúde. Esse parecer leva em consideração critérios como viabilidade, custos, questões políticas, características de uma população, além das evidências científicas. Por isso, o grau de recomendação pode variar amplamente entre as diversas instituições, evitando vieses das corporações e associações médicas. Os níveis de evidência apresentam a confiança na informação utilizada em apoio a uma determinada recomendação, variando de 1 a 5, sendo avaliados por meio de diretrizes específicas para os níveis de evidência. Dessa forma, a tomada de decisão leva em conta a validade externa, que é a validade da pesquisa no cotidiano, considerando se é ou não aplicável à minha realidade, benefícios maiores que os riscos para o meu paciente, a existência de tratamentos alternativos como opções que tenham custos menores, sejam mais acessíveis e tenham os mesmos benefícios, e, acima de tudo, levar em conta a preferência do paciente. Dessa forma, como praticamos a MBE? Para praticarmos a MBE, devemos seguir os seguintes passos. Passo 1. A transformação da necessidade de informação em uma pergunta que pode ser respondida. Passo 2. Identificação da melhor evidência com a qual responder a essa pergunta. Passo 3. Acesso às principais bases de dados da área da saúde, como a Crocam, Library, Medline, Embase, Cielo e Lilacs, em busca de estudos bem delineados. Passo 4. Realização de análise crítica da evidência em relação à validade, ao impacto e à aplicabilidade. É fundamental levar em consideração em quais níveis e grau de evidência estamos embasando nossa prática clínica no momento. Além disso, é importante ressaltar que a MBE não nega o valor da experiência pessoal, mas propõe que esteja sempre alicerçada em evidências. Por fim, boas pesquisas científicas objetivam reduzir a incerteza na área da saúde, para ajudar na tomada de melhores decisões clínicas, aumentar a consciência dos clínicos sobre a necessidade de utilizar boas evidências na prática médica. Agora que aprendemos um pouco mais do que é método científico e MBE, esperamos poder aplicar um pouco desse conhecimento na prática. Foi um prazer estar com vocês.